Está no ar o Love the Problem, o podcast oficial da Nauer e K21. Insights valiosos, dicas práticas e as principais tendências do mundo corporativo. Toda semana para você. Eu sou a Flor e esse é mais um episódio do Love the Problem. No episódio de hoje temos nova convidada e uma convidada que já passou por aqui algumas vezes e sempre contribui demais com o que a gente tem para ouvir. Seguinte, Dani Prevot e Séries Vasco estão aqui com a gente hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre a parte de comunicação e toda uma jornada que aconteceu na FADESP, mas vou deixar elas explicarem melhor. Então, vou apresentar... eu tava falando antes da gente começar a gravar que a Dani, acho que no último episódio, falou assim, Dani tá grávida, será que esse vai ser nosso último episódio antes do bebê sair? Será que vai dar tempo de gravar outro? Mas estamos aqui gravando mais um, tá muito perto, eu tô muito feliz, obrigada por ter topado, Dani. E séries, a Séries ela é gerente de RH Tech, Tech Recruiter, analista comportamental e mentora de carreira Tech. Gente, não tá pra brincadeira não, viu? Vamos ouvir aí o que ela tem pra dizer, contar da trajetória dela e tudo o que aconteceu e como que essas duas se conectam no final das contas. Isso eu quero saber também, vou perguntar tudo. Mas, Séries, por favor, conta um pouquinho mais de você pra gente, da sua trajetória, do que rolou, como você chegou aqui. Oi, meninas. Oi, Dani. Eu sou a Séries, como a Flor já falou, né? Sou toda tech, sou da carreira tech, gerente de RH Tech. Minha vida toda, tô há mais de 15 anos nesse projeto, trabalho na FADESP, numa fundação de apoio e pesquisa, né? Tô lotada numa Cefaz, Pará, então tô lá há mais de 15 anos. E construir toda essa carreira de RH Tech lá na FADESP. E aí, hoje, eu já queria começar fazendo um exercício do meu treinamento, sabe? De comunicação com a Dani Prevot, fazendo meu check-in, dizendo que eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Flor, que eu escuto toda hora do meu carro. E Dani, que é essa pessoa aí que chegou e preencheu minha vida e tem ajudado muito a gente lá na FADESP para desenvolver essa habilidade da qual eu curto tanto e sou muito apaixonada, que é a comunicação. Depois dessa, Dani, olha, eu vou falar. Por favor, se apresenta para todo mundo aí. Então, eu acho que também vou fazer um check-in. Sou a Daniela Prevot, mas queria começar também falando que eu tô muito feliz, muito honrada de estar aqui com a Séries. Nós estamos com uma jornada aí já de um tempinho, né, Séries? A gente vai contar um pouquinho para vocês, mas eu tô muito orgulhosa, né, de estar aqui com vocês e celebrando, porque nós conseguimos não só termos uma visão da qualidade, da satisfação das pessoas, né, passando quase conosco no treinamento de comunicação, como a Séries topou nós medirmos o impacto da melhoria da comunicação e do desenvolvimento desse soft skill nas equipes dela. Então eu estou muito feliz porque nós estamos conseguindo traduzir para um lugar tão importante, né? Como que o desenvolvimento da soft skill de comunicação está trazendo benefícios concretos e a gente tem que ter números, né, Séries, para mostrar. Então eu estou muito orgulhosa de estar aqui falando desse case. Para quem não me conhece, eu sou consultora na Auer e trainer na K21 desde 2020. Eu atuo com planejamento e gestão desde 2021 e trabalhei com muitas lideranças no apoio de planejamento estratégico, gestão da qualidade. Mas uma coisa que eu gosto muito e toca meu coração desde 2016, eu estudo comunicação, compartilho desde 2018. Fui para pós de psicologia positiva, me desenvolver isso, e a comunicação não violenta que me trouxe também para esse mundo da agilidade. Então eu estou bem feliz de estar aqui e feliz de ver e celebrar com vocês antes do meu próximo projetinho nascer. Estou feliz de celebrar com vocês esses resultados desse trabalho tão bacana que a gente construiu juntas, né, sério. Então, quero muito te ouvir, porque a admiração por essa mulher, por essa profissional, vocês ficarem ouvindo eu puxar o saco delas, puxar o saco não, falar das qualidades dela, é porque é verdade, porque eu realmente admiro muito ela enquanto profissional, como essa visão que ela traz de profissional de recursos humanos para a tecnologia. Eu acredito que faz toda a diferença para esse nosso impacto e agregar valor aí para sua equipe. Muito bom, gente. Bom, tá aí, palhinha dessas convidadas maravilhosas e de um pouco do que vocês vão ver pela frente.
Eu queria começar falando um pouquinho, Dani falou do case, séries, trouxe um pouco do histórico da FADESP, onde que ela tá, toda a jornada que ela construiu, e eu queria saber, entender um pouquinho o contexto do que levou a FADESP a identificar a comunicação como um ponto que era crucial de melhoria, assim. Você pode contar um pouquinho pra gente, Séries, como que eram os desafios, o que vocês estavam enfrentando para chegar nessa conclusão, por favor? Não é simples, né? Identificar o que o time precisa não é uma jornada simples. Então a gente, na FADESP, eu acho que há 2 anos, a gente teve um crescimento exponencial da quantidade de colaboradores. E junto com isso, uma mudança de processos, implementação de metodologia ágil e tudo. E aí a gente começou a identificar que nessa mudança a gente teve muito conflito, muito ruído, muita insegurança dos colaboradores, e a gente começou a perceber que não havia um problema só técnico, né? E a gente começou a identificar que estava ali algumas necessidades de desenvolvimento de soft skill e que a comunicação era uma coisa que estava precisando melhorar. Mas a gente não pensou logo, vamos fazer um treinamento de comunicação. Na verdade, a gente foi construindo isso, não é, Dani? A gente foi aí nesse processo construindo tudo isso, tentando identificar qual era o treinamento. Tipo, foi logo o treinamento de comunicação que vocês escolheram? Não, a gente pensou em tudo. Inteligência emocional, fomos para muitos treinamentos online, né? Onde a gente não identificou esse resultado, assim. Tipo, eu não consegui identificar essa mudança nos colaboradores com esses treinamentos. E a gente identificou que a gente precisava de algo mais, sabe? Que a gente pudesse ter uma troca, um curso que a gente pudesse trocar, pudesse ser em company, a gente pudesse dizer quais são as nossas dificuldades. E aí foi quando tudo começou, né, Dani? Onde tudo começou, eu tive a oportunidade de receber, né, no nosso curso da K21, né, de comunicação assertiva e empática, as Séries, a equipe dela. E foi uma das turmas mais divertidas, que a gente se divertiu um monte. Não sei se vocês perceberam, mas a Séries é de Belém do Pará, né? Esse lugar gostoso, e dessa energia boa de vocês. E aí eu tive a oportunidade, né, Séries, ter você primeiro, né? E a sua equipe primeiro, para trocarmos e para trazer o conteúdo e as práticas de comunicação em especial, né? E quero saber um pouquinho, assim, também, né? Acho que começamos lá com você e sua equipe se capacitando, e isso foi uma das coisas que eu, como consultora também, me chamou muito a atenção, porque toda a nossa troca, desde que a gente começou, eu ouvi sempre de você um olhar muito atento e cuidadoso para as necessidades dos colaboradores. E aí eu vejo isso como um fator muito grande de sucesso. Porque nós já tivemos a oportunidade, e gente, por favor, não ouçam como uma crítica, mas como um estímulo, né, de sermos convidados pelo RH para compartilhar um conteúdo para a empresa, e quando a gente chega na empresa, a gente vai conhecer os colaboradores, nós percebemos uma distância entre o RH e os colaboradores, né? O que os colaboradores realmente precisam. E, claro, nós compartilhamos o conteúdo, tem todo um benefício, mas é bem diferente quando nós percebemos e conseguimos ter essa troca com o RH. O RH é próximo, ele entende os colaboradores, ele tem essa visão. E, gente, vou contar uma coisa para vocês. Nós conseguimos capacitar cerca de 140 colaboradores da fundação. E parece que a série conhecia cada um deles. Cada turma falava dela. Ela sabia falar das pessoas, dos grupos, dos níveis, as necessidades, sejam dos sêniors, dos plenos, dos trainees. Então, queria trazer esse olhar, séries, de reconhecer, em primeiro lugar, eu acho que você, como profissional de RH, pela proximidade de seus colaboradores, né, e como que eu acredito que isso fez toda a diferença para a gente conseguir ter feito uma trilha com tantas turmas, com tanto sucesso, e também, né, para te ouvir, né, um pouquinho mais, né, como que você identificou esse lugar mesmo da comunicação, né, com essa necessidade deles. Quero levar para um treinamento de soft skill, eu faço primeiro, para ver se faz sentido levar para lá, entende? Isso eu já fiz muitas vezes. E aí, quando eu fui buscar uma trilha de comunicação, a gente já consome outros treinamentos da K21 na área de tecnologia, eu me deparei com um treinamento que me chamou muita atenção na ementa dela, que era o treinamento da Dani. E aí eu falei, eu acho que isso aqui vai dar legal, é ao vivo, a gente vai trocar, a gente vai falar, vou levar meu time todo, porque não tem que fazer sentido só pra mim. E nós fomos em um grupo, acho que de 7 pessoas, né, Dani? E aí
a nossa surpresa, a minha, já fiz muitos treinamentos de comunicação, de soft skill, era dinâmica. A gente testava, a gente brincava, né? A gente se divertia no curso e a gente entendia as técnicas, as ferramentas. E aí eu adorei, todos nós gostamos, foi material grande até. E aí a minha surpresa era ver meu time cobrando uma da outra. Tipo, vamos fazer checagem, olha, isso aí é CNV, você tá, ó CNV, vamos melhorar essa comunicação, tá muito violento. Falei, opa, fez sentido pro time. E aí, essa jornada começou, porque eu e a Dani, a gente se conectou e a gente foi falando e assim, né, e foi a Dani, fomos construindo um treinamento pro time, a verdade é essa. E aí eu falei, vou trazer os líderes, gestores e o nível estratégico da empresa para que a gente comece essa jornada e vamos ver o que dá. Então, por que trazer esse time primeiro, né? O time estratégico? Porque a gente precisava criar um efeito. Foi consciente, né? Isso. Eu queria criar um efeito multiplicador. Assim, vou começar por esse time, eu acho que eu vou conseguir multiplicar isso. E foi o que aconteceu. Quando a Dani falou, você sabe a necessidade. Não é fácil identificar a necessidade, a gente tem que estar junto. E eu tenho muito orgulho de falar disso. Assim, eu conheço todo mundo. Eu praticamente participei da seleção de todos. Eu sei a história de todo mundo, eu conheço as pessoas e eu amo trabalhar com essas pessoas e eu amo pessoas. Então eu tenho uma cadeirinha que fica do lado da minha mesa, onde cada um vai contar a sua história. Então eu fui identificando, tipo, teve um problema técnico, teve um conflito ali, e aí eu ouvi as pessoas. E eu sempre chegava à conclusão que o problema não era técnico. Eu conheço as pessoas, eu sei quem são eles. Eu trabalhei o desenvolvimento dessas pessoas. Então eu sabia que não era técnico. E aí eu fui entendendo que havia um problema de comunicação. E aí a gente trouxe os níveis estratégicos e fomos multiplicando isso, né? E quando isso foi chegando nas pessoas, as pessoas começaram a me procurar e dizer, quero fazer esse treinamento de comunicação. Já ouvi falar do treinamento de comunicação. A minha líder está usando a checagem de entendimento. O que é isso? E aí a gente foi falando. E aí a gente viu o quanto isso foi transformador dentro do nosso time, né? E isso foi crescendo para os outros times, né? Não é isso, Dani? Ô, Séries, deixa eu te fazer uma pergunta, voltar só um pouquinho. Quando você falou que tinha sido uma escolha consciente, uma decisão consciente, trazer essa camada de liderança, né? Como que eles reagiram quando você levou a proposta, né? Como que foi? Fiquei curiosa para saber o que eles entenderam, porque para você era uma decisão consciente, mas e pro outro lado, como que foi esse processo? Falar de treinamento soft skill para a galera de tecnologia não é uma coisa simples, tá? Eles gostam de treinamento técnico. Mas como a gente tem muita abertura lá, a gente fala muito sobre isso, os líderes também queriam isso, mas eles não foram, eles foram com outra expectativa. Eles achavam que eles iam para um treinamento conceitual, que ia ser aquele treinamento, que ia só ouvir. E lá vem Dona Dani Prevot sacudindo o pessoal, fazendo dinâmica e não sei o quê, e misturando os times, pessoas que nunca tinham conversado, conversam, né, e trocam e falam. E aí eu não quis estar nesse treinamento, a Dani sabe, eu não quis estar em nenhum outro treinamento, praticamente só um que a gente teve um avançado, exatamente para que eles ficassem livres de falar. Então, quando eu vi os líderes fazendo e dizendo, foi maravilhoso, queremos o avançado, foi muito bem recebido. No início, talvez, a adesão foi mais tipo, tá bom, vou, mas depois eles viram e começaram a aplicar no time. Então, eles foram, né, confiando no que eu estava levando eles, mas depois saíram super felizes e aplicando isso aí nos times deles. Muito bom. E Dani, agora vou fazer aqui as óticas, cada ótica, como que foi a percepção. Eu queria saber da sua percepção, quando essas pessoas chegaram e já estavam algumas pessoas um pouco reticentes, tentando entender o que aquilo representava, que tipo de treinamento era, mas qual foi a sua percepção quando esse grupo chegou? Como que foi esse processo? Flor, é sempre uma descoberta, né? Eu acho que o primeiro contato com todo o grupo e toda a turma é uma descoberta, e é uma descoberta das pessoas com a nossa proposta, e nós, enquanto trainers, consultores, do objetivo e da motivação de cada pessoa. Então, deu para perceber que algumas pessoas estavam nessa linha que a Séries comentou, de estou aqui porque meu RH me indicou, confio no meu RH, ou
que saco, mas o meu RH mandou, então eu estou aqui. E o que eu gosto bastante do tema da comunicação é que é uma soft skill que nós usamos em todos os lugares. Então, uma das primeiras coisas que eu coloco é o que é para você, qual que seria a sua motivação? No começo, geralmente, a motivação vem ali um quadradinho, né? Eu quero ser um profissional melhor, eu quero dar feedbacks melhores. E depois eu convido a galera, que eu brinco bastante, que pra mim talvez faça toda a diferença, que a Séries falou de prática, eu convido já pra colocar assim, em prática. Isso conquista, eu acho que bastante. A analogia, eu acho que da natação, vocês já devem ter me ouvido falar que eu falo bastante, que é a melhor analogia para comunicação que eu tenho, que é, eu não aprendo a nadar lendo um livro sobre natação, vendo vídeo sobre pessoas nadando, eu aprendo a nadar entrando na água, né? Eu tenho o básico, eu entendo os movimentos, talvez eu me sinta segura, mas para desenvolver mesmo eu preciso entrar na água. E comunicação para mim, e eu vou usar dizer soft skills no geral, né? E até hard skills, né? Já tá mais do que comprovado que a prática é a forma como nós desenvolvemos ainda mais como adultos. Então eu já convido o pessoal para praticar logo de início, assim, nos primeiros minutos, já coloco o pessoal para praticar, e eu acredito que daí as pessoas, elas dão uma olhada e falam assim, não, peraí, tem alguma coisa para mim aqui. E geralmente no final, né, da primeira aula, no primeiro check-out que eu faço, no geral, eu acho que quase 100% das turmas eu recebo esse feedback. Olha, eu vou ser sincera, ou vou ser sincero, eu não queria estar aqui. Me falaram que eu precisava estar aqui, mas eu gostei. E aí eu fico feliz, né? Porque todo ser humano precisa se comunicar. Sim. E todo profissional precisa se comunicar. Então, eu fico feliz. É verdadeiro, eu já não ligo mais pra cara feia. E eu torço para que a gente consiga trazer essas pessoas. E que é uma coisa muito legal, né, Séries? Porque você trouxe que profissionais de tecnologia, em especial, gostam de coisas muito técnicas, mas é um desafio bom, porque é um desafio que é uma abordagem de trazer a reflexão, mas trazer algo concreto que realmente seja possível de trazer para o dia a dia da prática, né? Então, uma linha gostosa que eu gosto muito, que é, se você procurar na internet, você vai achar várias receitinhas de comunicação. Talvez muitas pessoas conheçam feedback sanduíche. Você vai arranjar, hoje em dia com inteligência artificial, você vai arranjar algum roteirinho, alguma receitinha, ou alguma ferramenta que é boa, porque nos ajuda a estruturar, só que sem o apoio, sem o uso consciente e sem a troca, é muito mais desafiador para nós, quanto seres humanos, desenvolvermos. Então, eu acredito que esse espaço que nós criamos, né, séries de entendimento do lado de vocês, o entendimento da necessidade, o nosso alinhamento, com esse espaço de troca, né, que o treinamento In Company permitiu, ele foi bem completo, assim, para trazer os profissionais. E estimular talvez a sementinha, né, da vontade de conhecer. E o gostoso foi isso, né, Séries? Depois ouvi o pessoal falando, eu também quero fazer. Isso, e eu acho, Dani, que quando a gente estuda, né, comunicação, a gente fica assim, como eu falei, conceitual e tal, não. Quando você sai do treinamento, você sabe como aplicar essa técnica, porque você traz isso para o cotidiano, tipo, como é que eu vou ter uma escuta ativa? Como é que eu faço essa checagem? Olhar a necessidade do outro. E essa troca me traz essa reflexão, assim. Então, isso é muito, muito, muito importante e a gente usa efetivamente, né? Hoje, a gente usa e se cobra um ao outro, assim, né? Tem uma brincadeira, assim, vou chamar Daniel, falar com a Dani, não tá usando, hein, não sei o que. Comunicação violenta, então ficou essa sementinha e a gente enxerga a prática e a gente tem resultado disso, né, Dani? Essa pesquisa. E, gente, qual foi o próximo passo que vocês deram, dado que vocês tinham ali um grupo de pessoas, primeiro o RH, depois o grupo de liderança, né, já tinham entendido que existia necessidade, que tinha algo que podia ser feito, que tinham se talvez convencido, não sei se essa é a melhor palavra, mas acreditado que aquilo podia mudar e visto que de fato trazia resultados tangíveis. Como que foi o processo da expansão
para os níveis de base, assim, por assim dizer? Qual precisou adaptar? Precisou fazer alguma alteração? Como que receberam? Me contem aí como que foi a expansão da coisa, porque 140, foi 140 que você me falou, Dani, né? Pessoas é bastante gente. Queria saber como que rolou isso. Finalizou, né, com o time estratégico, a gente chama, que eram analistas especialistas, sênior, e equipe de liderança e gestão. E no final do ano, a gente teve alguns problemas de entrega, a gente teve alguns problemas de atraso em entrega, problemas técnicos e tudo. E eu até falei no início já um pouco isso. Mas esse é um problema muito específico. E eu comecei a achar que não era técnico, como eu falei, né? E eu fui ouvindo cada um. E essa era a equipe de base, né? É uma equipe de base. Pessoas que eu conheço desde quando eu era um trainee. Eu conheço. E ninguém me convenceu de que o problema estava naquelas... de que existiam problemas técnicos daquelas pessoas. Aí eu falei, embora a gente tenha achado que de forma multiplicadora a gente ia atingir, quando eu vi que aquilo ali era um problema de comunicação, eu falei, opa, a gente ainda não chegou, onde a gente precisa chegar, né? Então, a gente tem ali um grupo de geração Z ali bem grande e o efeito não foi ainda da forma como eu esperei. Então eu falei, opa, agora chegou a hora da gente colocar esse time, e foi quando a gente aumentou as turmas, né, Dani? A gente fez turmas maiores e foi levando a base, assim, trainee, júnior, pleno. Quem não tinha feito veio junto. Quem disse para mim lá na frente que não queria fazer, que não precisava, porque se comunicava bem já, né? Voltou atrás. Voltou atrás, ficou correndo atrás de mim para fazer. Eu falei, agora vai ficar de castigo, vai entrar na próxima turma. E aí a gente conseguiu levar. E aí sim a coisa tomou outra proporção. Sim, aí sim a gente vê todo aquele time de base falando sobre isso, falando que nas reuniões usa checagem de entendimento, falando que nas deles conseguiu ouvir melhor, escutou, fez a escutativa com o colega e diminuiu o conflito, e falou que checou o entendimento de um cliente e conseguiu evitar um retrabalho, e aí as coisas foram chegando e hoje eles estão usando. Aí ontem acho que foi ontem, né, Dani? A gente teve a última turma e a postura é diferente, entendeu? Então aí sim a gente sentiu o resultado dessa melhora, e foi quando a gente resolveu fazer uma grande pesquisa sobre que impacto isso teve para eles. E foi exatamente da forma como a gente pensou. Então, foi a partir de um problema técnico que a gente identificou que a gente precisava levar também o treinamento de comunicação para esse time. Posso falar de um assunto que a série trouxe, que eu fiquei um pouco intrigada, queria ouvir se a Dani percebe isso, até numa perspectiva mais ampla mesmo, da geração. O geracional impacta? Você tem percebido isso em relação à comunicação? Isso é pura curiosidade da minha parte. Flor, eu percebi que tem padrões de comunicação diferente na geração Z, sim, e essa turma que a série está falando foi a turma que mais também me chamou a atenção, porque até eu me senti diferente. Eles usavam todos os tipos de emoji possível e imaginável no chat. Eles tinham outros termos, eles brincavam com os outros. Eu não fazia a mínima ideia do que as brincadeiras faziam. E aí eu percebi que, talvez, eu tô numa faixa de 35 anos, né? Pra vocês que estão me ouvindo, pra vocês entenderem. E daí vai depender muito, né? Mas nós trabalhamos com gestores, lideranças ou profissionais mais sêniores dos 60, 50, 40, trabalhamos com pessoas de 30, trabalhar com esse pessoal que veio ali dos 20 me surpreendeu, e o que eu achei muito bacana, em especial essa nossa experiência, né, Séries, é que quando eu trabalho só com gestores, eu acredito que acontece esse fator de multiplicação, eu acredito muito que a liderança, quem inspira as outras pessoas, são os modelos da cultura que a gente quer estar. Então, realmente trabalhar a sua liderança é fundamental, caso você queira transformar a sua empresa, né, queira ter esse efeito multiplicador, mas no geral eles trazem esse desafio, poxa, mas é muito mais difícil eu me comunicar com quem não está entendendo como eu me comunico. E nos casos onde as empresas nos convidaram para trabalhar só com um nível de pessoas, de equipes que não são líderes, eu ouço muito Dani, até tudo bem eu aprender a fazer isso, mas meu líder não tem esse tipo de comunicação.
Então tem um entrave. Então eu acredito que boa parte desses resultados que a gente conseguiu, e eu queria compartilhar aqui alguns números, que eu prometi às séries que eu ia estar com os números aqui, porque eles são de orgulho e de celebração. Eu acredito que foi por conta de termos conseguido, e muito pela defesa das séries dessa importância, de termos conseguido, né, trazer, capacitar, compartilhar para vários níveis, né? Porque não é só a liderança, é liderança mais os times, e agora os times mais as áreas de apoio. Então isso a gente começa a ver que está tendo coisas muito boas. Por exemplo, algumas frases que eu adorei aqui. Olha, eu sempre finalizo aqui minha reunião perguntando: você poderia resumir o que a gente entendeu aqui? Isso evitou 3 retrabalhos no último mês. E pessoas pegando isso e levando para o cliente, né? A Séries comentou, né, que eles são uma empresa, uma fundação que presta serviço para a Secretaria da Fazenda, né? Que não é algo simples, né? Desenvolvimento de tecnologia para a área financeira e fiscal. E aí eles trouxeram que, olha, no projeto que eu tô, a checagem revelou que o cliente tinha entendido errado um requisito crítico. E fazendo essa checagem a gente conseguiu corrigir antes da implementação. Então, agora o nosso próximo trabalho, né, Séries, é transformar isso em números financeiros, porque isso é importante. Então, conflitos entre times, olha, eu percebi que reduziu as nossas discussões em 50%. Eu tinha um time remoto com muitos ruídos, e aí nós começamos a fazer a checagem de entendimento escrito, e os erros caíram 70%, né? Então, os Scrum Masters agilistas fazendo isso, então aqui os erros caíram em 70%. Então, são coisas muito bacanas. Eu sei que, Flor, você me perguntou uma coisa, mas eu já me animei e puxei outra coisa aqui, você me perdoa? Tá tudo bem. E teve um relato também que eu gostei muito de ler, que a pessoa trouxe e falou: eu usei o que eu aprendi no curso e meu gestor me trouxe que aquele foi o melhor feedback, troca de feedback que nós tivemos. Então, eu tô muito feliz celebrando, né, Séries, essa pesquisa que a gente conseguiu fazer, porque mostrou que essa estratégia de gestores, times e áreas de apoio está multiplicando uma soft skill, mas que nós usamos em diversos contextos. Então, em mediação de conflito, em negociação com o cliente, em gestão do time e trabalho em equipe. Então, esse lugar que eu acredito que deve ser desafiador, caso você seja da equipe de RH, ou caso você seja uma pessoa que queira, né, investir em treinamentos na sua empresa, deve ser desafiador você defender e justificar, às vezes, o investimento nesse tipo de treinamento ou nesse tipo de formato. Tipo, caramba, vou parar 8 horas as pessoas? Nesse nosso formato, sim, né, que eu gosto de quebrar, né, 4 e 4 para dar tempo de absorver, mas sim, vale a pena. Acho que esse caso, né, Séries, para mim tá mostrando que tá valendo muito a pena, porque esse efeito multiplicador tá realmente apareceu em diversas áreas aí, né, para vocês. Então, eu acho que isso é muito bacana dessa experiência, desse investimento, dessa defesa, né, que você fez, que eu sei que você fortemente fez essa defesa, né, desse orçamento para esse treinamento, não só para esse, mas para continuar desenvolvendo sua equipe, né? Teve um ponto que me chamou muita atenção, que as séries até tinham falado lá no início, e aí as pessoas entendiam que talvez fosse um problema técnico, e eu observei e falei, não, gente, é uma questão de comunicação. Mas quando a gente observa agora os resultados, e eu quero explorar mais ainda em relação aos benefícios de tudo isso, a gente vê o impacto na parte técnica. Então, veja, pode não ser técnico lá no início, mas uma soft skill, uma questão comportamental aí, impacta tecnicamente no trabalho das pessoas, né? Então, a gente não pode falar que, isso não tem nada a ver. Tá aqui, tá comprovado. A gente tem essa relação e esse impacto. Eu achei isso incrível, assim, porque serve mais ainda como um argumento e como talvez não uma prova, mas algo que você consiga mostrar para a tecnologia, por exemplo, que é importante sim, que existe uma correlação e que isso não é coisa de humanas ou coisas do tipo, não, isso vai impactar em todo e qualquer trabalho, seja ele de qual setor for, né? Então, acho que esse é um ponto que me chamou bastante atenção. E aí, falando sobre os benefícios, né, a Dani já trouxe algumas
algumas frases que as pessoas falaram depois de todo esse processo, mas eu queria explorar um pouco mais cada um desses pontos. Quando a gente falou sobre impacto nos conflitos, eu queria um pouquinho mais de detalhe, talvez um exemplo mais concreto de como que dentro do time, por exemplo, que a comunicação mais eficaz contribuiu para isso. Como que vocês observaram isso acontecendo? Tem um aqui que é dev, né? Discussão de código entre os dois devs. É até um relato deles mesmo, né? Tipo, usei a escutativa, a empatia e entendemos a necessidade do outro e da empresa, né? E conseguimos conciliar e achar a solução. Então, a partir da comunicação, né? Negociação, conciliação, né? Escuta, empatia. E aí conseguiram chegar que poderia levar várias reuniões, né? A gente podia falar nisso, tipo, deles, né? Deles entre a troca aí, ninguém chega a uma solução. Fiz a checagem de entendimento, PO UX, fiz uma checagem de entendimento, agora entendi qual é a necessidade do cliente, da empresa. Então, tem muitos conflitos que foram solucionados a partir de uma escutativa, né, de uma checagem de entendimento, que é uma coisa tão simples, né, e tão valiosa na comunicação, né, onde eu posso olhar a necessidade do outro, onde eu não preciso fazer julgamento. Acho que é uma coisa que a gente conseguiu, assim, enxergar nas reuniões, essa coisa do julgamento, né. Eu só queria julgar meu colega, mas, vamos lá, entende a necessidade dele. Então, isso é feito diariamente. Hoje eu conversei com a PO, que ela me falou, e ela já fez o treinamento lá atrás, assim, e hoje eu conversei com ela, ela falou, ela é uma PO e ela tem um time de desenvolvedores. Ela falou, não tem um dia que eu não use meu treinamento de comunicação. Não tem uma reunião que eu não faça isso. Você não sabe quanto se transformou. Nossa, isso me enche de orgulho de ver que eles confiaram no processo também, né? E que gerou resultado. Então, minha maior dúvida, a gente conversou muito, eu e a Dani, tipo, como demonstrar? Porque é difícil demonstrar para a empresa em resultados, né, esse investimento. Como demonstrar isso? A gente conseguiu. A gente conseguiu uma pesquisa muito grande, de quase 100 pessoas, onde ficou claro o impacto disso no projeto. Um outro exemplo que eu gostei bastante, séries que a gente trouxe, também vou trazer a fala e depois posso trazer um pouquinho mais de números. E a pessoa trouxe o relato, né? Olha, o cliente da Secretaria da Fazenda exigia mudanças impossíveis. E aí eu usei a checagem de entendimento, que é uma das ferramentas que eu adoro, falo todo podcast, tomara que esteja, mas o que eu aprendi, né, da comunicação não violenta para mostrar os trade-offs. E o cliente aceitou o plano B. Então, a questão da comunicação é que comunicação é fundamental para todas as profissões, todas as capacidades, né? Todo tempo nós negociamos, nós checamos as necessidades uns dos outros, mas não necessariamente na nossa trajetória profissional nós refletimos sobre isso conscientemente, nós nos instrumentalizamos a respeito disso. É por isso que eu, inclusive, decidi trabalhar com isso, porque eu percebi o quanto ser humano, enquanto profissional, eu precisava disso e o quanto isso me ajudou e transformou na minha vida e minha efetividade profissional. Então eu celebro tanto ouvir o quanto que isso também contribuiu, né, para a FADESP. Estou imaginando que vai contribuir com os clientes e com a situação, e eu fico muito, muito feliz. É que a gente tem uma resposta de que 85% dos respondentes responderam que a aplicação das técnicas contribuíram, né, para a assertividade deles significativamente ou muito significativamente. Em especial na redução de mal-entendidos, conflitos, aumento do alinhamento da equipe. Quase 80%, 79,8%. Eles e elas, né, saíram sentindo bastante confiantes ou muito confiantes em expressar suas ideias e opiniões de uma maneira mais assertiva. Então, que bacana é esse lugar, né? E eu sempre brinco, sempre não, mas algumas vezes eu brinco e outras vezes as pessoas brincam comigo. Elas são assim, principalmente em clientes ou em equipes da área de tecnologia, né? Assim, Dani, eu aprendi a codar, eu não queria me interagir com gente, entendeu?
Eu achava que eu ia estar longe dos problemas relacionais. E aí, quando eu chego no dia a dia, a parte do código do sistema não é nem a minha parte mais desafiadora. Todas as pessoas me trazem isso, basicamente. Então, é muito gratificante ver que isso está realmente acontecendo e florescendo para vocês, né, na parte de tecnologia, séries, porque provavelmente são profissionais que não se desenvolveram para isso, pessoas que não se desenvolveram para isso, mas que é um lugar ali que pega, que desgasta, que são os pontos de atrito. Então, desenvolver soft skills também é, de uma certa forma, nos instrumentalizarmos, né? Mas nos instrumentalizarmos para nós conseguirmos nos relacionar melhor, para conseguirmos nos comunicar, levar o entendimento. E uma coisa bacana, séries que eu tive a oportunidade de compartilhar com você, mas queria também aproveitar e compartilhar aqui no podcast, que muitas pessoas vêm para o nosso treinamento em específico, porque nós trabalhamos 2 pilares, né? Da assertividade da expressão. E, no geral, se você for buscar treinamento de comunicação, tem uma linha bem forte de oratória, de apresentação, que é muito legal. Mas nós também trabalhamos o pilar da escuta e da empatia. E a minha surpresa, eu sempre me surpreendo, é que, apesar de trabalharmos esses 2 pilares, o número maior de feedbacks que eu recebo é: poxa, eu percebi como é importante eu empatizar com outra pessoa e como fez toda a diferença eu praticar a escuta ativa nessa reunião ou nesse momento, ou ouvir melhor o cliente, ou ouvir melhor meu colega, ou ouvir melhor meu colaborador, ou procurar empatizar com o meu gestor. É uma reflexão que eu acho muito legal e importante como ser humano, né? Todo mundo vindo num lugar de comunicação para falar melhor e percebe a riqueza de ouvir melhor, né? Olhar com empatia para com o outro, quanto isso muda, né? Então, essa turminha de geração Z falaram muito sobre isso, que eu achei muito bacana. Eu queria completar, Dani, falando o quanto é valioso, né, tudo isso. Tu tocaste no assunto exatamente que eu queria chegar. Hoje a gente conseguiu demonstrar lá na FADESP, no nosso projeto, que a comunicação assertiva é um pilar. É uma cultura que a gente quer que continue e que se desenvolva, né? É muito engraçado, é isso mesmo, quando eles sentam na cadeirinha de desenvolver, eles acham que eles não precisam comunicar, que não estou aqui quietinho. E todo mundo já brinca, assim, coloca ele nos cursos de comunicação, sério, não sei o que, já brinca, porque virou um pilar. A gente entendeu que a gente precisa comunicar, né? E comunicar de forma assertiva. Então, essa bandeira que eu levanto da soft skill lá o tempo todo, eu falo sobre isso o tempo todo. Eu vou para alguma reunião e todo mundo fala de técnico, eu levanto a bandeira da habilidade comportamental. E a comunicação, hoje eu entendo o quanto foi assertivo iniciar isso por comunicação, né? O quanto tu atinge outras skills, outras habilidades comportamentais, né? E eu até falei isso com a Dani, muitas vezes a gente já faz algumas coisas, mas eu não conseguia nomear o que eu fazia, então eu acho que a partir do curso a gente conseguiu nomear, assim, observação, né? Necessidade do outro, o pedido assertivo, né? Empatia. Então é muito interessante a gente poder fazer isso com segurança. Eu acho que isso nos dá segurança dessa comunicação quando a gente segue esses pilares, e a Dani bota a gente para treinar o curso todo e a gente sai aí, é como se a gente saísse de uma pós-graduação em comunicação em 2 dias, sabe? É tipo isso. E sabe que, conforme vocês foram falando, me fez... Ficou muito explícito para mim que muito mais do que o desenvolvimento da habilidade comportamental, como você falou agora, Séries, a gente tem nitidamente impacto de negócio, porque a gente fala muito sobre, por exemplo, eficiência e eficácia, né? A gente fala bastante sobre esses 2 temas. E quando a gente observa os benefícios que vocês trouxeram, como impacto nos conflitos, eu tô falando de aumentar a minha eficácia, porque se eu reduzo o conflito, melhoro a assertividade, as coisas vão ser mais eficazes, eu vou conseguir resolver de forma mais eficaz. Redução de retrabalho, eu tô falando de eficiência pura, eu tô conseguindo fazer o que eu deveria fazer num espaço mais curto de tempo, ou de uma velocidade diferente, de forma diferente. Fortalecer a relação com o cliente, isso também impacta muito eficácia, mas também eficiência. Então, eu tô, tipo assim, muito maravilhada de ouvir tudo que vocês estão falando, porque muitas vezes existe, acho que a maior parte das vezes existe uma dificuldade
absurda de conseguir medir o impacto do desenvolvimento de uma habilidade comportamental. E é impressionante como a comunicação na FADESP, ela se transformou nesse case absurdo, assim, de sucesso, de levar uma questão que talvez as pessoas pudessem lidar como não tão relevantes e transformar no, não, calma aí, vamos fazer, eu acredito, é isso que a gente precisa fazer e olha aqui o resultado. Puxa, eu tô, tipo assim, achando incrível. Tô achando incrível isso, sério. E é complicado mensurar isso, né? No início, eu e a Dani, a gente ficava na reunião de resultados, assim, batendo palma, assim, vibrando. Tem um outro exemplo hoje, que eu achei muito interessante, as sprints lá, né, são de 15 dias, e hoje mapeou, falou, sério, as técnicas que eu uso, a gente conseguiu, em reuniões que a gente aplicou, né, o CNV, né, o treinamento, a gente evitou, assim, uma perda de tempo de 3 dias por conta da checagem de entendimento. Pensa numa sprint de 15 dias. Você poupou 3 dias. Cara. Aí, quando eu ouvi isso, nossa, era o que eu... Assim, hoje a gente estava falando sobre podcast, então, olha o valor que isso tem, né? É indiscutível, assim. E isso porque a gente precisa marcar um dia pra gente mostrar todo o resultado. A gente ficou vibrando, eu tô Dani. tipo, meu Deus, isso é muito incrível, porque existe esse estigma, né, da questão da habilidade comportamental em relação à entrega. E ver que isso se tangibiliza na maneira como vocês estão trabalhando, é muito incrível mesmo. Espero que outras empresas, outras pessoas consigam também chegar nesse lugar, assim. Muito, muito, muito legal mesmo. Essa coisa da habilidade comportamental é muito RH, né? O RH quer falar sobre isso, e tal. Mas eu tive muito cuidado de escolher um tema onde a gente soubesse que era necessidade, né? Eu acho que quando a gente identificou isso, quando o time foi pro treinamento, ele entendeu que ele tinha aquela necessidade também, né? E muitos vieram e disseram, nossa, eu achei que eu me comunicava muito bem, mas, nossa, eu não sabia que eu podia fazer. Eu não sabia que tinha técnicas, né? Eu não sabia que existiam esses pilares aí do CNV que a gente pode usar para melhorar a minha comunicação. Então, foi muito valioso. Eu fico muito feliz desse resultado. Posso aproveitar agora e falar que eu tô tão orgulhosa. Se alguém da FADESP estiver ouvindo, gente, muito obrigada. Tô muito orgulhosa de vocês, porque os relatos de vocês, inclusive, mostram um lugar muito bacana que vocês abraçaram, né, a proposta do curso, aplicaram, estão recebendo impacto e comunicando o impacto, né, séries. Teve uma outra frase aqui tão boa que, assim, eu dei um feedback para o estagiário. Quando você entrega sem testar situação, a equipe perde 2 horas. Impacto. Que tal revisarmos juntos os checklists? Pedido. E assim, o próprio relato já demonstra tanto que abordou, pegou. Então, olha, parabéns para vocês e agradeço demais por vocês estarem utilizando e vocês estarem juntando, eu acho que é o melhor dos mundos, né? Que é a parte do comportamento com a parte boa que eu adoro. Eu gosto muito de trocar com o pessoal de tecnologia porque tem essa visão de, Dani, precisa funcionar, precisa atender alguma necessidade, né? Então, eu agradeço demais vocês que também trouxeram essa visão, então mensurando, percebendo esses impactos, porque isso nos ajuda a trazer, né, uma segurança, uma concretude, uma objetividade para algo que as pessoas talvez possam subestimar, que vai fazer toda a diferença, né? Eu já ouvi algumas vezes essa frase, mas eu também gosto, que é muitas vezes nós contratamos os profissionais, né, pelas habilidades técnicas, mas a gente promove ou demite pelas habilidades relacionais, né, os soft skills. Então, quero agradecer e parabenizar vocês. Tomara que alguém da FADESP esteja ouvindo, sério, porque eu tô, assim, orgulhosíssima. A única coisa que falta é eu ir para Belém do Pará, comer o açaí de verdade, porque eu sou paulistana, sei que eu não como açaí do jeito certo, sei que eu como açaí. Eu preciso, é a única coisa que falta, mas eu queria aproveitar e celebrar esse resultado e celebrar, agradecer vocês também que abraçaram isso com tanta verdade. Eu também quero agradecer muito, porque eu acho que também isso só aconteceu porque todo mundo confiou e foi lá e colocou em prática e acreditou e se identificou com o treinamento, né? Eu acho que é muito importante essa tua fala de uma frase que a gente já mudou lá na FADESP, né? Tipo, hoje a gente contrata pelas habilidades humanas e
infelizmente, muitas vezes desliga por habilidades humanas, né? Então, eu acho que quando a gente faz isso e a gente mostra isso através de treinamentos, desse apoio ao colaborador, o impacto é enorme. O impacto positivo disso, né, na empresa é muito grande. Mas, gente, e agora? O que a gente tem de próximos desafios? O que a gente tem de iniciativas? O que vocês estão pensando para continuar essa jornada incrível que foi construída até agora? Me conta, Séries. Pois, eu tô esperando esse bebê nascer, vai sair essa licença. A gente já tem os impactos, os resultados, né? Nos resultados da nossa pesquisa, eles já apontam, tipo, ali para a gente pensar alguma coisa sobre inteligência emocional, né, Dani, autocontrole, para a gente pensar, a gente viu que no resultado ainda eles se sentem seguros em comunicar em situações de pressão. Então a gente já está pensando em alguma coisa nesse sentido ali, né, Dani? Um treinamento de inteligência emocional que linke várias soft skills para a gente apoiar e linkar com esse treinamento de comunicação. É isso, né, Séries? É muito legal ouvir, porque a partir dessa experiência que as pessoas tiveram, eu acredito que elas também saem um tanto daquele lugar que é o nosso maior desafio, né, enquanto pessoas, que é a incompetência inconsciente. E aí perceber, nossa, dá para eu melhorar aqui. Então esses relatos, né, de, olha, tô me sentindo melhor, mas ainda em situação de pressão não consigo falar muito bem. Olha, tô praticando a escuta ativa. Mas se tiver em momento de pressão, de entrega, eu esqueço tudo que eu aprendi. E é um pilar do ser humano muito mais profundo, né? Que é o da autorregulação. Então, é muito bacana, né? Para mim, eu fico muito feliz quando uma pessoa percebe que a comunicação ela é ampla nesse lugar tão profundo que me ajuda a perceber até questões como meus gatilhos internos, o que me tira da comunicação consciente, assertiva, e o que me leva para uma comunicação reativa. Então é muito bacana colher a percepção agora das pessoas, né, que elas pararam, olharam para elas e falaram, tô indo bem, mas eu quero melhorar. Tô indo bem, mas lidar com pessoas que ficam na defensiva ainda é um desafio. Tô indo bem, mas ainda tenho timidez em grupos grandes. Então, tem alguns passos que é bacana que vai ramificando, né? Que vai trazendo mais oportunidades. Aí eu acredito que a gente estava trocando a série, a gente acredita que o pilar da inteligência emocional pode ajudar bastante. E tanto para esses temas em gerais, quanto temas, por exemplo, da gestão de relacionamentos. Se você gosta, acha interessante, para gestores é importante também, né? Porque a gente está falando em coaching, mentoria, em feedbacks, né? Que são aprofundamentos, né, das suas capacidades de comunicação em situações mais específicas. Então, acho que é um tema que pode ressoar em muitos lugares. Tem chão pela frente, tem coisa pra gente fazer junto, né? É isso, muito bom. Agora eu queria ouvir de vocês, a gente tá chegando ao final do nosso episódio, olhando para as outras empresas, se vocês pudessem dar um conselho para essas empresas que estão avaliando, considerando investir em comunicação numa perspectiva de melhoria contínua. Quais conselhos, né? A gente disse que conselho, se fosse bom, não dava, etc e tal, mas eu vou dar sim, vamos dar sim, e vocês vão ouvir porque vão ser maravilhosos. Quais conselhos vocês dariam para essas organizações que estão olhando para a comunicação nesse viés de ferramenta de melhoria contínua? Se ele está pensando em comunicação, segue nesse propósito. Sigam nesse propósito. Mas eu acho que o maior valor, assim, eu acho que o grande X aí, né? A grande sacada disso é conheçam seus times. Conheçam seus times, não só o RH, né? Conheçam, o RH é muito importante nesse papel, mas conheçam seus times. Identifiquem a necessidade, conheçam os problemas, né? Identifiquem as pessoas, conheçam as pessoas. Eu acho que às vezes é muito fácil alguém trazer e dizer, não foi bom, né? O colaborador não fez isso, ele não tá bom. Mas acho que quando a gente conhece nossos times, a gente identifica exatamente a necessidade deles. E assim, eu falo do que eu tô vivendo, assim, eu vim aqui para contar nossos cases aqui, tipo,
a gente teve uma melhora, uma redução de conflito muito grande, a gente teve uma redução de retrabalho, a gente teve uma maior empatia entre os times, e isso melhora o clima organizacional, isso vai muito além do que o meu dia a dia, né? A gente melhora os resultados de clima organizacional, a gente interage melhor com o nosso colega, a gente faz o check-in com o nosso colega numa reunião e diz assim, aí, tudo bem? Como é que você está chegando, né? Você tá bem? Como é que tá? Melhorou de saúde? Então a gente já para fazer isso. Imagina o impacto desse valor. E eu tenho certeza, Flor, que a comunicação, ela nos ajuda, melhorar a comunicação, né, organizacional, ele ajuda a gente a reter esses talentos. Porque quando eu me sinto ouvido, quando eu me sinto acolhido, eu tenho certeza de que é aquele lugar que eu quero ficar. E é isso que eu sinto lá, né? A partir desse treinamento de comunicação, a gente pôde ouvir ainda mais as pessoas e a gente conseguiu identificar que elas precisavam de apoio e saúde emocional, elas precisavam, entendeu? Elas precisavam muitas vezes pedir para acompanhar alguém que estava doente, mas eles temiam, né? Eram inseguros na comunicação, e eles já fazem isso com segurança. Então eu acho que como RH, eu acho que o RH tem que estar do lado, sabe? O RH, eu não gosto que me chamem de dona séries, eu gosto que me chamem de séries e sentem do meu lado e me contem suas histórias, porque eu acho que é a partir daí que a gente vai identificando. E esse caminho de escolher o treinamento de comunicação, Dani, te agradeço demais, assim, você foi essencial nesse projeto. Eu falo que nesse caminho eu encontrei uma parceria aí linda com a Dani, assim, onde eu pude dizer todas as dores que a gente tinha e a Dani transformou isso e foi ajustando no treinamento. Então ficou uma coisa muito personalizada, né? Eu contava, Dani, aconteceu um caso assim, como a gente pode trazer isso no treinamento? E a Dani trazia. Então eu posso dizer que hoje a gente consegue mensurar isso de forma muito positiva. E como você está falando, que recado você daria? Você faria de novo? Faria. E assim, agora a gente quer seguir até, né? A gente quer melhorar isso. Então esse é um caminho de melhoria contínua, com certeza, não tenho a menor dúvida, Flor. Ai, que delícia. Ai, gente, tô tão feliz. Vocês vissem meu rosto. Não sei quem tá só ouvindo, mas espero que vocês não saibam. Na minha fala, para as empresas, seja se você quiser, né, experimentar com a gente o nosso modelo ou com outra empresa, mas o conselho que eu daria certamente é invista na prática, no modelo que permita a prática e a troca entre seus colaboradores, porque inclusive é um dos feedbacks que nós recebemos, que eu recebo quase todas as turmas, nossa, o ouro para mim foi ter trocado com tal pessoa que eu nunca conheci. Isso, como a Séries falou, tem impactos para além, né, dos números, mas tem impactos na cultura. Então, para a comunicação e para os soft skills, meu conselho seria procure garantir, investir na prática, porque vídeo no YouTube tem um monte. Vai ajudar? Claro que vai, mas realmente proporcionar para os seus colaboradores esse momento de troca e colocar em prática, eu acredito que vai fazer toda a diferença ali para a comunicação, para os seus colaboradores. Então, meu conselho que eu daria para a empresa é todo e qualquer treinamento que você puder, é a base dos nossos treinamentos, né, Flor? Seja de uma habilidade nova mais técnica, ou seja de uma habilidade mais soft skills. Nós fazemos isso muito aqui, já é da nossa essência, mas quero reforçar para você que está investindo nisso ou está procurando isso, procure um formato onde você consiga praticar e trocar. Eu acredito que isso vai fazer a maior diferença para vocês na efetividade desse desenvolvimento. Eu queria contribuir um pouco mais, Flor. Por favor, claro que pode. Eu acho que, assim, para minha visão, minha vivência, muitas vezes a solução para as empresas está em treinamentos técnicos. Quando você fala em melhoria, vamos melhorar o time. Se você for, eu vou para reuniões que eu sou a única pessoa de RH. E a maioria das pessoas, e todos são técnicos, né? Então, a maioria das soluções são vistas como técnicas. E isso é uma prova, o resultado do que a gente tem é uma afirmação de que melhorar, né, os resultados da empresa estão conectados com habilidades comportamentais e humanas. Então, esse é o recado que eu quero deixar também. Isso me orgulha muito, porque é uma bandeira que eu já levanto há muito tempo. E colher esses resultados, e mostrar esses resultados, e sentir esses resultados, é muito valioso. Muito obrigada. Bom, muito, muito, muito obrigada. Eu adorei ouvir essa história. Para mim, ela
foi nova, da mesma forma de quem tá ouvindo agora, então eu tô realmente maravilhada. Eu acho incrível essa capacidade da gente tangibilizar talvez temas e assuntos que não sejam tão naturais de serem tangibilizados, né? A gente, pelo menos pra mim, eu entendo que fica muito claro como a comunicação, quando desenvolvida de forma intencional e estratégica, ela de fato pode ser um divisor de águas dentro de uma organização, né? A experiência da FADESP mostra que a gente não está tratando apenas de conversar, transmitir uma mensagem, mas muito mais do que isso, criar conexão, fortalecer relações, construir soluções de forma conjunta, né? Acho que esse é o grande objetivo. Então, nosso agradecimento do LTP vai por vocês terem topado compartilhar esse case, compartilhar essa jornada dessa transformação que ainda tem seu caminho pela frente, mas já evoluiu muito, todos os aprendizados. Eu me senti muito inspirada, e para quem está ouvindo a gente, eu convido vocês a avaliarem que tal olhar para a comunicação dentro da empresa de vocês de uma forma intencional, com mais atenção, mais intenção, né? A gente pode fazer isso, muito provavelmente vai ser benéfico para todo mundo. E eu não poderia terminar o episódio sem abrir aqui para finalizar o espaço para que vocês duas deixem os recadinhos do coração para quem tá ouvindo a gente. Então, por favor, fiquem à vontade, esse momento é de vocês. Terminar sem agradecer meu time de gestão que confiou nisso, né? Que acreditou que isso podia ser transformador. Ao time da FADESP, que só me orgulha nos resultados, e assim, e eu sei que não responderam por responder, isso a gente sente, né, dentro. Então, agradecer a parceria, agradecer a Dani aí, que a cada dia a gente ia construindo uma coisinha nova e que deu certo. É só gratidão a essa galera, esse time aí que me apoiou, né, nessa trajetória aí de evolução da comunicação no projeto FADESP. Acho que meu recadinho, acho que já agradeci o pessoal da FADESP, espero já ter também trazido, mas vou trazer um lugar em especial, um reconhecimento para você, Séries, enquanto profissional de pessoas, né? A gente não fala nem mais recursos humanos, mas gente de gestão ou de pessoas. Então, meu recado, minha gratidão vai para não só profissionais dessa cadeira, mas para todas as pessoas e lideranças que investem nisso, investem em si mesmas e investem em levar para as próprias equipes esse olhar, esse desenvolvimento. Meu recadinho de coração é muito obrigada e boa sorte, porque é interessantíssimo, né? Como investir no humano nos torna ainda mais efetivos, né? Ainda mais assertivos. Pode parecer um paradigma, mas como isso realmente está se comprovando. Então eu tô muito feliz de ser uma das pessoas e encontrar pessoas na minha jornada, no meu caminho, como a Séries e como o time dela e como várias pessoas que estão demonstrando isso, que estamos conseguindo comunicar, né, essa ponte de quanto mais humanos, quanto mais empatizarmos, quanto mais nos comunicarmos, quanto melhor nos relacionarmos, mais valor a gente vai entregar, mais resultado a gente vai entregar, mais efetivos, vamos ser menos desperdícios, vamos ser mais eficientes. Então, quanto mais humanos, melhores. Então esse acho que é meu recadinho de coração. Para você que também topa nisso, acredita nisso, é esse o caminho mesmo. Espero que você também construa seu case de sucesso e consiga traduzir aí esse seu investimento, né, nos seus aspectos humanos e relacionais numa história de uma jornada de sucesso. Então esse é meu recadinho de coração, meu muito obrigada e muito sucesso também para todos vocês que continuam investindo e acreditando nesse caminho. Muito bem, gente. Até a próxima. Tchau. Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21 e da Nowhere. Se você curtiu, compartilhe. Inscreva-se no seu agregador de podcast favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo!
Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.